Olá, meu nome é Luiz Felipe Gonzaga, sou trainee do AMA e meu seminário é sobre por que as aves importam. Vou falar um pouco sobre as funções ecossistêmicas das aves na natureza. Bom, para começar então, o que são funções ecossistêmicas, né? São interações entre os elementos de um ecossistema. No caso das aves, essas interações podem ser dispersão de sementes, polinização, algumas aves também são necrófagas e auxiliam na decomposição e são controladoras de pragas. Vamos começar com dispersão de semente. Então, as aves frugívoras, elas estão entre os principais animais dispersores de sementes. A diversidade de espécies de aves que comem sementes e frutas é muito grande. Quando essas sementes passam pela ingestão e o trato digestivo, elas saem junto às fezes e geralmente saem bem longe da planta-mãe. Nesse sentido, então, elas contribuem com o fluxo gênico das aves e também a colonizar novos hábitats. As aves, então, uma ameaça às aves também são ameaças às plantas. Ambientes fragmentados, elas podem comprometer essa rede de interações entre as plantas e os dispersores. As aves especialistas, elas desempenham um papel que as aves generalistas não conseguem suprir. Aves grandes são responsáveis pela dispersão de sementes grandes e essas aves conseguem despertar até mais 70% das sementes de plantas lenhosas. Essas plantas lenhosas armazenam 59% do carbono florestal do mundo. As aves também são polinizadoras. A polinização é um dos serviços mais importantes para a preservação da vida da Terra. Ela assegura alimento para uma diversidade de animais e garante a reprodução e variabilidade genética de plantas. A polinização pode gerar pressões seletivas, então quanto mais especializado for o recurso oferecido pela planta, mais específico vai ser o polinizador. Existem casos de beija-flores que têm o bico mais alongado ou mais curvo para conseguir polinizar uma determinada espécie de planta. Quais são as flores, então, preferidas pelas aves, né? Geralmente é flores com cores vivas, vermelho, por exemplo, com néctar, com muito néctar, sem muito cheiro e com néctar escondido. A ausência de polinizadores, então, diminui a produção de sementes e frutas nas plantas. Algumas aves são carniceiras também, e elas são fundamentais para o processo de decomposição e também ajudam a reduzir a possibilidade de contaminação. As carcaças são um importante recurso e os abutres são as aves mais bem-sucedidas no uso desse recurso. Os abutres são animais do Velho Mundo, né? E aqui no continente americano nós temos o urubu, que é o representante dos abutres. E no Brasil nós temos o urubu-rei, que é o dominante, o urubu preto, que é o mais numeroso. Os dois buscam alimento pela visão. E já os urubus do gênero Cathartes, eles são especializados em farejar as carcaças. Algumas adaptações dos urubus são o trato digestivo com pH baixo, pH ácido, por isso eles conseguem consumir essas carcaças sem se contaminarem, e a cabeça também sem penas, para evitar acúmulo de sujeiras. As principais ameaças dessas aves são a escassez de alimento, a perda e fragmentação de hábitat e o envenenamento. E algumas ações para a conservação, consecutivamente, são criações de campos de alimentação para as aves carniceiras, instalações de ninhos artificiais e manejo de habitat, e controle de medicamento e educação ambiental. Algumas aves são controladoras de pragas e elas podem desempenhar esse papel nas plantações. Elas controlam diversos tipos de pragas na agricultura, podem ser invertebrados como insetos, lagartas ou até roedores, pequenos mamíferos. Consumindo essas pragas, então, as aves ajudam a diminuir os danos causados nas plantas. E algumas ações podem ser realizadas para aumentar a quantidade de aves nessa área, como caixas-ninho e poleiros de caça. As instalações dessas estruturas aumentam o número de aves na região e, consequentemente, diminui o número de pragas e os danos causados nas plantações por essas pragas. Então, com isso, nós podemos concluir que as aves realizam diversas funções ecossistêmicas, e isso mostra a importância desses animais na natureza. Sendo assim, vemos que elas estão ligadas a diversos grupos de plantas, também auxiliam na decomposição e são ótimas controladoras de pragas.
Por isso é importante preservar esses animais para que eles continuem desempenhando essas funções, né? E aqui estão as referências que eu usei. É isso. Obrigado pela atenção.